Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui hoje e vamos falar um pouquinho aí sobre um assunto muito importante, né? Que é a velha e a nova natureza. Sou o evangelista Cavalcante e estou aqui com o meu pastor Rigonato, que tantas vezes a gente conversa aqui, isso aqui entre nós, e a gente vai falar um pouquinho aí, e até para conhecer um pouco aí a teologia do pastor Rigonato aí sobre as duas naturezas, que certamente todos que passaram pelo discipulado já ouviram aí, né, a questão da árvore, como que isso é. Vamos lá, né? Tá legal. Pois é, Cavalcante, eu sempre, desde que eu comecei a ler a Bíblia, eu entendi isso. E nós temos duas naturezas. E enquanto no mundo, nós temos duas naturezas caídas. Uma já é terrena e a outra separada de Deus. E a palavra morte, no caso aqui, não é morte literal, é separado de Deus. Na conversão, acontece a ressurreição dessa morte que foi provocada por Adão lá atrás. A minha natureza espiritual morta é vítima do velho Adão, lá do Adão que cometeu essa tragédia. E na cruz nós recebemos a ressurreição, quando Paulo fala na carta aos Efésios, né, que nós estávamos mortos e fomos ressuscitados na carta, segunda carta de Tessalonicenses, ele fala, já claro, está ressuscitado com Cristo, né? Então, na verdade, nós passamos, depois de conhecer a palavra, nós passamos a ter uma natureza espiritual e uma natureza viva agora não mais morta, uma natureza viva. E contracenando constantemente com uma velha natureza que é sempre o lugarzinho dela, né? E, Então, e fica muito claro, né, pastor? Por exemplo, quando o senhor vai, por exemplo, a pessoa que se converte, aceitou Jesus, aí vamos supor, ela vai ter um discipulado. Aí vai começar a falar sobre as duas naturezas. Só que aí a pessoa ela vai começar agora a enxergar isso, né? Ela vai começar a ver na vida dela vai entender. essa luta, né? Você E vai tipo começar a assim, entender agora, isso. eu sou crente, mas por que que eu sinto isso? Por que que eu estou inclinado para isso? Por que que eu quero, por que que eu sinto esse desejo de pecar? É porque, na verdade, até nós traçamos a ideia baseado na árvorezinha que falou que nós temos um estudo de discipulado que a gente trata desse assunto tentando fazer uma exposição do assunto de forma escrita, né, para as pessoas entenderem mais fácil. Vou até Porque colocar aqui como procede? eu vou até colocar as desenhas aqui, o pastor vai explicando. Como procede, por exemplo, como procede o pecado? Na verdade, o homem ele já nasce com uma natureza pecaminosa. É a criança daqui e mais um toque aí para a gente ver. Olha lá, vamos ver? Aqui, pronto. Essa semente aqui, a natureza pecaminosa. Essa semente, ela é congênita. Você já nasce trazendo isso, a natureza pecaminosa. Então, durante um período de infância, por exemplo, a pessoa tem até 5 anos de idade, vou pensar nisso. A consciência dele não acusa, não leva ele a sentir culpa de nada. Então, ele está dispensado. A partir da consciência, que essa árvore cresceu, a próxima etapa, quer ver? Aqui ele já está homem, né? Aqui já o homem, aqui ele já aceitou Jesus, quer ver? É um homem O, consciente. o homem consciente, toca isso para frente, isso, pronto. Aqui já é uma árvore pronta para produzir, entendeu? Então, essa árvore, ela tipifica o quê? O pecado que está no homem. Então, ela começa a partir da consciência, ela começa a produzir frutos. Então, quando você fala assim, fumar é pecado, beber é pecado, jogar é pecado, não. Isso, na verdade, é fruto do pecado que está no homem. Então, o que acontece? O pecado é um senhor. Quando Jesus fala assim, não se pode servir dois senhores, ou você agrada um ou desagrada o outro, porque, na verdade, o pecado é um senhor e Deus é um senhor. Então, o pecado é um senhor que ele quer o comando da sua vida, como teve a vida inteira. Quer dizer, você faz o que você quer, vive como quer, faz do jeito que quer. Isso é, o pecado, aí o pecado diz assim, eu quero que você fuma.
O pecado diz, eu quero que você beba. O pecado diz, eu quero que você prostitui. Então, na verdade, esses atos, eles são fruto do pecado que está no homem. O pecado é um senhor que vai produzindo isso. Mas só tem que tomar cuidado, né? Porque o que o pastor está usando é uma ilustração para mostrar a ação do pecado. Não confundir com o fruto do Espírito, que é outra coisa. Não, Né? nós vamos Aqui falar. é uma ilustração que o pastor usa Nós vamos para falar do fruto. facilitar a vida das pessoas, para entender essa dinâmica aí do pecado na vida da pessoa. Né? É porque, na verdade, todo mundo entende que aquilo que você fez é o pecado. O ato que você fez é o pecado. Ah, prostituiu, pecou. Tudo bem. Na verdade, você cumpriu uma ordem do pecado. O pecado, quando Paulo escreve na carta aos Romanos, ele diz assim: se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Romanos 8:10. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Então, o pecado, ele é um mal que nunca sai do homem. Na verdade, o sangue de Jesus Cristo anulou a força do pecado, dando força para você espiritualmente, para você agora dominar o pecado. Então, quando você olha a carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 11, no versículo 11 ele fala de está morto para o pecado. Não é morto literal, é morto para o pecado. Então, no versículo 12 ele fala assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Quer dizer, ele está dizendo assim, não deixa o pecado tomar a rédea da sua vida. Suplanta ele, quer dizer, não deixa o pecado produzir fruto. Esse porque o pecado, ele continua no homem. E se você descuidar, ele volta a produzir de novo, que é o nosso lema aqui. Quer dizer, quando a pessoa chegou a essa idade adulta, a consciência entrou em ação, o que vai acontecer? Todas as obras da carne vai vir para cá. Aí vai vir idolatria, feitiçaria, aplica aí a continuação lá. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, iras, pelejas, dissensões. Pronto. Aí se você continuar, por exemplo, deixa a árvorezinha aqui, por favor. Em cima disso daqui, quantos outros pecados, quantos outros itens que se chamam pecado? Por exemplo, aí não está escrito roubo, prostituição, mentira, falsidade, desonestidade, injustiça. Tudo isso entra aí nisso daí, porque essa árvore ela vai ficando carregada. Essa árvore é o pecado que vai produzindo atos, entendeu? Atos de injustiça, no caso, não é ato de justiça. Então, o pecado vai carregando a pessoa, até você ficar curvado. Você encontra pessoas que já estão, né, mortos, já está morto, né? Na verdade, o que acontece? A diferença da natureza humana, da natureza espiritual viva e a natureza morta é que quando o homem sente angústia, ele está no mundo, ele sente angústia, ele sente tristeza, ele sente amargura, o que ele faz? O pecado diz assim, vai beber que melhora. Ó, se você usar droga, você vai se aliviar. Se você então o pecado sugere para você atos que vai aliviar aquela. Quer dizer, escape, né? É um escape, é uma forma errada, mas é a forma de escape. É o que o mundo faz. As pessoas buscam alívio onde? Dessa angústia, tristeza, que o homem espiritual sofrendo, angustiado, a alma aflita, e o pecado sugere você buscar alimento numa poça de água suja. Mas aí ele tem o subterfúgio do espírito. Entendeu? Aí ele vai buscar na fonte errada. Na verdade, a pessoa vai beber, vai fumar ou usar droga, prostituir, fazer coisa que ele está buscando. Na verdade, tudo que o homem está fazendo, tudo que as pessoas estão fazendo, é a busca de um escape, a busca de um alívio. Porque o homem sem Cristo, ele já está angustiado normalmente. Porque a Bíblia diz que o ímpio não tem paz. Por natureza. É por natureza. Então, a pessoa vive procurando escape. Um quer ir para o baile, outro quer ir para a zoada, até estranho quando você não se importa com certas coisas e tal, porque
O mundo gosta de baile, bebida e sexo e aquela coisa toda, enquanto o crente não. Mas por que isso? Porque a pessoa está espiritualmente sofrendo. E aí o pecado sugere todas essas sujeiraiadas para deixar a pessoa em situação pior ainda. Quanto mais ele fizer isso, mais ele vai amarrando a pessoa. Então, até que vai chegar um dia que na conversão a pessoa vai ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela quando ela é aplicada pelo poder do Espírito e a graça de Deus, vai alcançar o entendimento da pessoa. E aí é quando vai acontecer o que Efésios capítulo 5, né? Que é 5, que fala assim, 5:14, e ele diz assim, que desperta, né? Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quer dizer, a mensagem, a palavra de Deus, Efésios 5:14. Pois a luz toma visível todas as coisas. Por isso se diz: desperta você que dorme, levanta-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. entendeu? NVT aqui é a versão. Então, a mensagem de Deus, ela vai trazer luz para a pessoa. Então, aquele camarada que não tinha nenhuma opção, a opção dele era o que o pecado sugeria. Ele só conhecia pinga, ele só conhecia droga, ele só conhecia sexo, ele só conhecia as coisas que empurram ele mais para o buraco. Agora não, agora ele ouviu uma palavra que deixou uma outra opção para ele. E parece que é uma opção melhor, ele entendeu que é melhor. Então aí vem a decisão. Quer dizer, eu discordo da predestinação em cima disso, porque eu acho que a pessoa ela recebe uma iluminação, ela recebe um entendimento, e aí ela vai tomar uma decisão. Se rejeita ou se aceita? Ou se aceita ou rejeita, entendeu? Porque isso é muito natural. Porque a maioria das pessoas que não aceitam Jesus e foram evangelizadas, não é porque elas não entenderam o evangelho. Não é porque não entenderam que está certo e que o sangue de Jesus perdoa, tal, é porque elas estão presas em coisas que elas gostam de fazer. Aí entra o Evangelho de João, no capítulo 3, e diz assim, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então aí foi uma escolha, ele escolheu amar as trevas. E também quando a pessoa diz assim, o homem está morto, não pode escolher e tal. Não, ele está morto na condição aqui, morto para Deus, separado de Deus. Mas se você ler Gênesis 3:22, ele diz assim, o homem é como um de nós, discerne o bem e o mal. Ou seja, as pessoas no mundo estão fazendo 1000 escolhas. Não tem esse negócio de o homem não pode escolher. Ele pode escolher, ele tem condições de escolher. Mesmo porque senão, como é que aplicaria-se a justiça nele? Entendeu? Como é que ele vai ser condenado se ele Entendeu? não pode... ele seria culpado, né? Entendeu? Então não tem sentido, é um negócio muito sem sentido. Então eu entendo que a pessoa ouve a palavra quando ele está nessa condição. O camarada está carregado, ele está angustiado, cheio de pecado. É a caverna de Adulão, a igreja é a caverna de Adulão. Onde o camarada desprezado, amargurado, abandonado, endividado, doente, onde ele não tem. A igreja é a caverna de Adulão, aquele pessoal correu lá para o Davi. Aí, quando ele chega na igreja, ele vai ouvir a palavra. E se ele ouvir a palavra da maneira correta, a palavra alcançar o entendimento e o coração dele, vai abrir o entendimento, então ele vai tomar uma decisão. Quando ele tomar a decisão de aceitar Jesus, ele entendeu que agora a proposta do pecado perdeu. Agora eu tenho uma outra opção. E que eu ouvi a palavra, então ele tem uma outra opção. Ele toma a opção de ir para Jesus. Então, quando ele toma essa opção, eu fiz essa ilustração, para vamos entender. Porque o homem, nessa situação aqui, a árvore carregada, quer dizer, o pecado trouxe tudo que não presta para dentro de você. O pecado fez de você um lixo, um saco de lixo. E você está amargurado, angustiado e tal. Então, eu fiz como se fosse essa árvore carregada de frutos, de maus frutos, de frutos que só traz desespero. Aí, quando ele assume um compromisso com Cristo, então eu até brincava com os irmãos no discipulado, dizia que Jesus vem com uma motosserra,
no tronco dessa árvore aqui e serra ela. Quer dizer, prosseguindo o slide aqui, você vai ver, aí passou pela cruz, quer dizer, a cruz traz o quê? Olha lá, a cruz traz, você entendeu? Então, esse tronco que sobrou aqui, a noite que o camarada aceitou, por exemplo, na noite que eu aceitei Jesus, eu chorei muito. Eu chorei porque eu senti uma paz, eu senti uma alegria, uma paz muito grande que entrou na minha vida, porque saiu toda aquela carga que o pecado trouxe para a minha vida, saiu tudo. Então eu fiquei aliviado. Só que tem um porém. Esse tronco é a velha natureza. A minha velha natureza, ela não vai sair de mim nunca. Então a nossa briga agora é eterna até morrer com a velha natureza, porque a velha natureza perdeu a posição e ela quer conquistar de novo, porque o pecado trabalha na velha natureza. Então ele quer assumir o comando da sua vida de novo. Então o que o inimigo faz em cima disso? Ele vai tentar fazer o quê? O regadorzinho, cadê? Dá mais um toque. Quer ver? Depois nós voltamos. Mais um toque. Mais um toque. Quer ver? Depois a gente volta. Quer ver? Aqui. A velha natureza, está vendo? Esse regadorzinho aí está na mão do Satanás. Ele fica jogando água na velha natureza para ela brotar de novo. O que ele faz? O cara fecha você no trânsito, xinga a tua família, xinga você, faz alguma coisa. Ele cria um motivo para o velho homem aparecer de novo. Então, o diabo trabalha a vida inteira fazendo o seu velho homem aparecer. Ele quer irritar você, instigar, fazer até a tua velha natureza aparecer. Uma vez eu ouvi meu sogro falando, eu vou pedir 5 minutos para Jesus e vou tomar uma decisão. Imagina onde chegou, quer dizer, se pedir 5 minutos você mata uma pessoa, e aí? Entendeu? Então, essa velha natureza... ela se torna réu do inferno. Exatamente. Essa velha natureza, ela vai ser agora uma guerra constante. Por quê? Voltando para trás, nós vamos ver que na nova natureza nasceu uma outra árvore aqui. Essa nova natureza traz uma outra árvore com um outro fruto, tá vendo? É outro fruto agora. Agora já vem o quê? Amor, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Então, agora aí, essa natureza aqui agora é que tem que tomar o controle da minha vida. Então, agora eu não posso mais ser conduzido pelo velho homem. Lembra que o Romanos 8:1, ele diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, entendeu? Então, aqui é andar no Espírito. Só que essa nova natureza, ela tem que ser alimentada. É aí que as pessoas, às vezes, descarrilham o trem aí, porque você passa a ter agora uma nova natureza, uma natureza espiritual, que precisa ser alimentada. Porque a velha natureza, ela cresce. Se você não alimentar a nova natureza, a velha natureza vem automaticamente. E quando ela vai brotar, o tronco vai brotar mais galhos ainda, vai produzir mais frutos ainda, que é o que Jesus disse, o segundo estado fica pior que o primeiro, entendeu? Então, o inimigo vai lutar a vida inteira comigo para mim tirar ou desprezar isso daqui. Então, para mim manter essa nova natureza, eu preciso ter uma vida de comunhão com Deus, vida de oração, vida de jejum, porque eu sempre falo que o alimento da nova natureza, ele vem de longe. Ele vem de longe, você busca de joelho, você busca com lágrimas. Agora, o alimento da velha natureza é só você não alimentar a nova. É automático. E aquela necessidade de entender o que é. Né? Porque quando lá em João 3, né, pastor, Jesus fala, até que aberto, Jesus respondeu, ele diz, em verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Aí lá no 5 ele disse, Jesus respondeu, ele diz, a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Então tem que nascer, tem que viver. Não tem como. A nova natureza ela tem que surgir, senão não vai fazer sentido. Na verdade, a nova natureza é a velha natureza que estava morta, né? É a velha natureza espiritual. Quer dizer, você tem, como nós tratamos no início, você tem uma natureza humana,
que é automático, e esse corpo, como já está condenado à morte. Mas nós temos uma natureza espiritual. Só que essa natureza espiritual também está morta, porque Aí, ela está separada de Deus. Adão perdeu O lá. homem vive daqui para baixo. O homem perdeu isso, ele vive daqui para baixo. Então, o Evangelho sugere uma vida daqui para cima. Buscar, lembra que Paulo fala na carta aos Tessalonicenses, capítulo, acho que é a primeira, Tessalonicenses 3, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são do alto. E o Tiago também fala, né, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então o homem tem que passar a viver não mais no sentido horizontal, né? Ele tem que viver no sentido vertical, vertical e horizontal, né? Porque no horizontal ele tem comunhão com os irmãos e no vertical com Deus. E aí essa é a nossa luta. A luta do crente continuamente é manter a nova natureza no controle da sua vida. Porque o que é ter a velha natureza no controle da sua vida? Se você mente, a velha natureza está no controle da sua vida. Se você é falso, a velha natureza está no controle. Quem está no comando é o pecado ainda domina a sua vida, entendeu? Então você tem que lutar em olhar isso. Você tem paixão pelo mundo, pelas coisas do mundo e tal, porque o pecado ainda está dominando sua vida. Então a nossa luta é essa, é você vencer o pecado não pode produzir frutos. Ele está na minha vida, mas ele tem que viver calado, ele não pode produzir frutos. E para ele não produzir frutos, eu tenho que ter o domínio a nova natureza precisa estar no volante da minha vida. Eu até falo com os irmãos que tem dois bancos. Na minha vida tem duas cadeiras. Para qual eu tenho que uma só que pode conduzir minha vida, entendeu? Porque é o que Jesus disse. Ele disse que tem dois senhores. Se tem dois senhores, tem dois tronos. Mas eu só posso deixar um em ação. O outro eu tenho que brigar para ele viver anulado, entendeu? Então eu tenho que manter o trono do pecado anulado. Porque o pecado ele quer que eu continue fazendo. O pecado quer que eu continue mentindo. O pecado quer que eu continue falso. O pecado quer que eu continue desonesto. Entendeu? Então a minha luta agora é deixar o trono do pecado parado, sem produção nenhuma, e viver mantido pelo trono da graça, que é o trono Nova natureza. da nova natureza, exatamente. E aí vai ser o quê? O Cristo que vai estar na sua vida. Aí o trono é de Cristo, ele que domina a sua vida. Então, essa é a nossa luta contínua. Por que as pessoas não permanecem na fé? Porque param de alimentar a nova natureza. Ele aceita Jesus, aquela alegria, aquele poder, venceu e tal, mas depois, devagarinho, ele não ora, ele não jejua, ele não lê a Bíblia, ele não se interessa pelo crescimento nas coisas de Deus. Ele vai, quer dizer, a nova natureza vai regredindo e a velha natureza volta a tomar a posição dela de novo, entendeu? É exatamente o que acontece, por isso que as pessoas não permanecem. Então, assim, como que eu tenho que fazer para mim permanecer? Os calvinistas dizem que tem que ser a perseverança dos santos, a perseverança dos salvos, viu? E não aqui nossa perseverança é essa, é você manter isso na sua vida. É você, olha, você vai fazer um negócio, mas tem que mentir. Eu não posso fazer. Eu tenho que perder. Não, mas você vai perder, não interessa. O que eu perco não interessa. Interessa o que eu ganho com relação a Deus. Então você tem que ser uma pessoa bem definida. Não, mas eu odeio tal pessoa, inimizade, né? Não, eu odeio tal pessoa, eu não gosto de tal pessoa e tal. Não, mas a Bíblia você tem que amar o próximo, como é que fica? Então você tem que trabalhar contra você mesmo e dizer assim, pera lá, eu estou errado, eu não gosto, mas analisa bem, de repente você não gosta do que a pessoa faz. Então você não gosta do ato, mas o ator é seu próximo. Então eu não gosto do que a pessoa faz. Eu tenho que aprender a dividir isso. Ó, eu não gosto da atitude desse irmão. Mas e do irmão? Do irmão eu gosto. Se eu precisar dar comida para ele, eu tiver, eu dou. Entendeu? Então é isso que as pessoas precisam entender. Você não pode reservar dentro de você raiva do outro, mágoa do outro. Porque aí você se perde, entendeu? Então eu tenho, essas coisas parecem tão simples. Mas precisa se observar isso. Você tem que trabalhar contra você mesmo. Você está sentindo inveja do que o irmão fez alguma coisa que foi bom, e você não pode, não consegue, você não consegue, porque a inveja é diferente de você, por exemplo, de cobiça.
Que cobiça, puxa, eu gostei desse seu notebook, desse seu tablet, eu gostei e tal, e eu quero ter um igual. Então, cobiçar é querer ter igual que o outro tem. Agora, inveja é um sentimento de fracasso, é quando eu não percebo que eu não consigo ter o que você tem, então eu desejo que você perca o que você tem para você ficar igual eu. A inveja é uma coisa mais horrível do mundo. É quando você não. Você olha, o cara tá com um carro bonito, o irmão tá com um carro bonito e tal, e você olha para você mesmo e fala, puxa, eu nunca vou conseguir ter um carro desse. Tomara que o irmão batesse no poste lá e que estourasse lá, porque ele fica sem também, igual eu. Entendeu? Então, isso é maldade. E se a pessoa não tomar cuidado, a inveja entra sorrateiramente. Entendeu? Malícia. Malícia. Você dentro daí, imagina, Jesus disse: se você olhar maliciosamente para uma mulher, você já adulterou, e como é que fica? Malícia. Então, Aí já entra aí já não é mais a questão do inimigo, é aquela questão da pessoa mesmo, né? não, sim, É a cobiça da pessoa. sim, agora não, E aquela coisa, né, pastor? Quais são os não, mas inimigos, na verdade, por trás disso, o pecado está trabalhando, entendeu? Então, o pecado é uma disputa, né? São três partes aí, né? é uma disputa. O pecado, ele trabalha na sua velha natureza, aquilo que você gosta como velho homem. É a guerra interna e a guerra É externa. aquilo que Paulo falou. Há dentro de nós, ele fala assim, ele fala assim, este se opõe ao outro. Efésios, Gálatas 5, né? É Gálatas 5 que ele fala? Eu vou achar aqui. Estava com ele aberto aqui. Versículo 16, 17, coisa assim. Está aberto aqui. Galatas 5, 17, 16. Por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida, senão satisfarão o anseio da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Aí ele fala assim, essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Essa briga aí do... Então, na verdade, a gente atribui ao diabo as coisas que, o diabo me derrubou, não. O diabo, ele é como um mercador, é um vendedor. O diabo só põe o foguinho. Exato, é o vendedor. Ele quer pôr fogo na... É o vendedor. O diabo é o vendedor. Você conhece a história do burro lá, né? Ele diz que o diabo passou num lugar e ele viu um burro amarrado. Aí ele foi lá e cortou a corda do burro. Aí o burro imediatamente entrou na horta de um cidadão lá e comeu tudo a hortaliça do homem. O homem perdeu a cabeça, desesperado, vivia daquilo, pegou uma arma pesada lá e matou o burro. O dono do burro, desesperado de perder o animal dele e tal, correu lá e matou o dono da horta. Os filhos do dono da horta, revoltados que o cara matou o pai, foram lá e mataram o dono do burro. Aí alguém lá põe a mão na cabeça assim, meu Deus, o que é que o diabo fez nesse lugar? E o diabo disse, alto lá, eu não fiz nada, eu só soltei o burro. Eu só soltei o burro, o resto quem fez foi você mesmo. Entendeu? Então, essa é a função dele. Ele só instiga, né? O diabo ele é um mercador, ele vende a proposta, você abraça se você quiser. O pecado está aí no controle. Então, o pecado é o lado mal. Então, o pecado é um senhor, e ele quer que eu faça as coisas que me afastem de Deus. É porque o Paulo fala isso em Romano, o pecado não terá domínio sobre vós. Exato. Se você alimenta a nova natureza... E isso que torna a vida do crente mais produtiva, mais profícua, mais... E a responsabilidade, o crente ele tem uma responsabilidade maior, porque agora, como ele tem o poder do Espírito Santo, Romanos 8, e o pecado não tem o domínio, ele pode escolher, porque quando ele peca de uma forma consciente. Sim. Ele sabe o que ele está fazendo e exatamente o que está fazendo. Tanto é, Cavalcante, que eu sempre trato, por exemplo, a questão da segunda morte, quando no Apocalipse fala lá, esta é a segunda morte, eu vejo às vezes as pessoas confundem isso achando que a primeira morte é morte física. Mas, na verdade, ali não tem tratamento com morte física, porque a morte física ela já é um decreto. Está ordenado o homem morrer uma vez, isso é um decreto. Na verdade, a primeira morte, o Adão que provocou a primeira morte.
Então, Porque isso não tem como reverter, porque a natureza, não, a pessoa vai morrer nós, naturalmente. exatamente, nós somos mortos em Adão. Adão matou. Aí Deus olhou para mim, para você e falou assim: que culpa eles têm de ir para o inferno, serem condenados porque o Adão pecou? Então, é o que muita gente questiona: que culpa eu tenho do Adão ter pecado? Não, você não tem culpa nenhuma. Você não escolheu nascer pecador. Você foi obrigado a nascer pecador porque o Adão te empurrou para lá. Mas o que Deus fez? A Bíblia diz que amorosamente ele tem coragem de abrir de si mesmo e para não deixar o pecado, ele não tinha como, né? Ele tinha que agir, ele tinha dito ao homem que se ele comesse da árvore ele morreria. Então Deus não podia revogar isso. Aí ele envia quem? Jesus Ele Cristo, envia Jesus para morrer no lugar, para absorver a nossa culpa e cravar na cruz que é o cordeiro que foi morto desde a fundação desde a do mundo. fundação do mundo, entendeu? Então, depois dele fazer tudo isso, é, Ou seja, você, ele não anulou, o processo da morte natural continua, só que em Cristo eu não sofro as consequências de viver uma vida eterna sem então, Deus. essa primeira morte é isso aí. Agora, quando você aceita Jesus, quando a pessoa aceita Jesus, ele está ressuscitando dessa morte. E o que nós lemos agora do 1 Tessalonicenses lá. Se já ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas que são do alto. Então, Colossenses na verdade, é Colossenses, né? É Colossenses 3, né? 3. Na verdade, ele está dizendo exatamente isso. Quer dizer, a primeira morte que o Adão provocou, em Cristo você ressuscita. Então, Efésios 2, né? Efésios 2 também, versículo 1, acho que já é, né? Efésios 2, 1. Vai Como é que falar com a diz? boca aberta. Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos. Vocês estavam mortos, eu vou ler na versão, sim, é na NVT. E vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e seus muitos pecados. E na revista torna assim: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Entendeu? Então, essa morte foi o que Adão provocou, que o Adão fez. Então, você morreu, obrigado. Você nasce morto já, né? É um nate morto. Você já nasce fora da presença de Deus. É igual o cidadão saiu daqui de São Paulo e foi para um outro estado. E a mulher estava grávida. Quer dizer, a criança nasceu lá no outro estado. Ele não é mais paulista, agora vai ser baiano, qualquer outra coisa. A mesma coisa, o Adão, ele saiu da presença de Deus, automaticamente ele arrastou a humanidade junto. E aí Deus faz essa obra extraordinária, enviando Jesus para compensar o que o Adão fez, que a humanidade não tinha culpa, compensou trazendo. Agora, a pessoa hoje vai para o inferno porque ele pecou? Não. Ninguém vai para o inferno porque roubou, porque mentiu, porque até matou. Não vai. A pessoa vai para o inferno hoje porque rejeitou a graça, porque rejeita o perdão de Deus. Então, na verdade, quando se trata de segunda morte, é porque uma vez o homem já está morto em Adão. Então, essa morte de Adão foi involuntária. Ele não tinha culpa. Então Deus trouxe solução para essa. Ele trouxe solução para essa morte. Aí você rejeitou. Você continua morto. Então, lá na frente, você vai ter uma morte eterna, separação de Deus eternamente, não mais por culpa de Adão. Agora vai ser por culpa sua. É você que é culpado. Você não é. É a história de que eu conto lá naquela mensagem da picareta lá. Que o escravo, toda vez que batia a picareta, ele falava Adão, Adão, Adão. E o Senhor traz ele para. Por que você fala Adão? Diz, mas o senhor não conhece a história? Nós sofremos aqui porque o Adão cometeu uma besteira e nós pagamos o preço até hoje. Aí o homem simula uma saída para aquele escravo, e assim, viajou, vou viajar e tal, e joga ele para dentro do escritório dele, e diz, você vai ficar no meu lugar aqui, você é um escravo antigo, então você vai ficar no meu lugar. Você só não pode mexer em tal lugar lá e tal. Deu lá uma questãozinha para ele lá. Mexe naquela caixinha lá e tal. Pronto. Foi a conta. Quando o cara voltou, no dia seguinte já voltou e já tinha mexido lá já. Aí ele diz, olha, você não é um homem de confiança. Você agora vai voltar a cavar de novo, mas você não vai voltar mais a cavar
e falar Adão, porque você não vai cavar mais por culpa de Adão. Você vai cavar por culpa sua mesmo, entendeu? Então, na verdade, o que nós precisamos entender é isso, que a primeira morte, ela aconteceu em Adão e na cruz ela pode ser anulada. Quem anular a morte aceitando Jesus, não sofrerá a segunda morte. Quem não ressuscitar da primeira morte, vai sofrer a segunda morte. É esse que é o drama da situação, entendeu? Então, qual que é a solução para o crente? Os calvinistas dizem que tem que ser a perseverança do salvo. E nós, tem que ser o quê? A mesma coisa, a perseverança em manter a nova natureza em atividade. Quem tem que estar no comando da minha vida é mansidão, é temperança, é domínio próprio, é amor, é honestidade, é justiça. Não pode ser maldade, não pode ser vingança, não pode ser ódio, entendeu? Não, é isso que o crente precisa aprender, viver isso, né? Entender quando ele está errado. E não é a pessoa fica fazendo defesa, né? Apologia ao seu erro e tal. Não, se você está sentindo inveja de alguém, se você está sentindo raiva de alguém, culpa você mesma. Não, eu preciso melhorar. A Bíblia diz que eu não posso nem levar uma oferta no altar se eu tiver com um problema com uma pessoa, entendeu? Então, não é sabedoria você manter ou fazer apologia ao pecado. Com facilidade, dentro da igreja, forma grupinho. O que é grupinho? Grupinho aqui, de dissensão. Entendeu? Peleja, o que é peleja? O que é pelejar? Quando eu estou pelejando com você é porque estou buscando vantagem. Eu quero tirar vantagem. Quando eu quero tirar vantagem de alguém, eu estou buscando, eu estou pelejando com você porque eu quero tomar de você alguma coisa a meu favor. Entendeu? Isso é, por exemplo, num campo de futebol, a turma chama peleja, né? O que é peleja? Então, um quer tomar a bola do outro, então você quer levar vantagem. Quando você fala assim, peleja, é quando um irmão fica querendo levar vantagem em cima do outro. É quando um irmão quer destronar o outro para ele assumir alguma coisa. Entendeu? Isso acontece com muita facilidade. Idolatria. O que é idolatria? Pensa que idolatria é você pendurando um santo na parede? Idolatria, você idolatra qualquer coisa. Tudo aquilo que desvia sua atenção plena de Deus é a idolatria. Que toma Deus como centro. Entendeu? A idolatria. Feitiçaria. O que? Não tem feitiçaria na igreja. Oxe, se você fizer uma oração pedindo justiça para alguém... Oração imprecatória. Se você fizer uma oração pedindo para Deus fazer justiça na vida da pessoa, pedindo... Você é o feiticeiro, entendeu? Vamos pegar um exemplo bom agora, né? Entendeu? Mansidão. Mansidão. O que Jesus disse, por exemplo, Mateus capítulo 5. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Amarás o teu próximo, amarás o teu amigo, aborrecerás o teu inimigo, coisa assim. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos fazem males, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, que faz com que o seu sol se levanta sobre maus e bons, e sua chuva desce sobre justos e injustos. Quer dizer, ele está dizendo assim, para você ser filho de Deus, você tem que ter o DNA de Deus. Por que Deus cobra de mim amar o meu inimigo? Porque ele amou o inimigo. Ele deu Jesus para morrer por inimigos. A humanidade era inimiga. A humanidade inimiga de Deus. Ele amou o inimigo. Então ele está dizendo para mim, se você não amar o seu inimigo, você não parece comigo. Se você quer o mal do seu inimigo, você não parece comigo. Entendeu? É isso que nós precisamos entender. Que quando eu tenho esse sentimento de que eu não gosto de uma pessoa, tenho raiva de uma pessoa, eu tenho que trazer isso. A pessoa enganou, Eu odeio o que ela fez, o ato dela. Mas ele é meu próximo, então entra aqui. Aí tem gente que é homofóbico, por exemplo. Eu odeio o homossexual. Eu não odeio o homossexual. Eu discordo da prática, mas o homossexual é meu próximo. Entendeu? Eu não posso escrachar a pessoa, condenar a pessoa. Eu não gosto do ato, da atitude, mas a pessoa é meu próximo. Se eu encontrar ele com fome, Jesus disse assim, se o teu inimigo tiver fome,
Desde o começo. Dá de comer. Tiver sede, dá de beber. Então eu não posso me vingar de ninguém, amado. Não vos vinguei a vós mesmos. Então, ser crente não é uma tarefinha assim, então você vive como você quer. Não, você tem que trabalhar contra você mesmo. É você vencer você. Tem um hino da harpa cristã que deu um dado momento que ele fala assim: e a ti também vencer, ser valente. Eu ouvi uma frase assim, ó. Você é livre para fazer o que você quiser. Você só não é livre para escolher as consequências. Exatamente. É aquela ideia do plantar, né? Você nunca colhe só o tanto que você planta, né? E depois outra, você pode escolher o que você vai plantar, mas não tem como escolher o que você vai colher. Você vai colher o que você plantou. Não existe outra saída. Né? Então, por exemplo, benignidade. Benignidade. É uma palavra que se associa à bondade. Não, o benigno é aquela história. O benigno é o antônimo do maledicente. O maledicente é aquele camarada que fala assim, ó, eu odeio o Cavalcante porque ele faz isso. Ele pega um defeito seu e rebenta você, esconde tua vida. Você não presta porque você tem um defeito. Isso é, o maledicente, ele queimou você por causa de um defeito. Ele esqueceu de ver assim, deixa eu ver se ele tem algumas qualidades. O benigno não. O benigno, ele olha do lado bom para o lado ruim. De repente, quando ele olha do lado bom, ele vê um monte de qualidade. Por que Deus salva o pecador? Porque ele é benigno. Se ele olhasse só a falha do pecador, se ele olhasse só a podridão do pecador, ele não salvava o pecador. Mas quando ele olha no pecador, ele fala assim, dentro dele tem coisa boa. Quando ele está normal, ele tem um coração bom e eu posso trabalhar no coração dele. Então, a benignidade, o benigno, ele procura descobrir qualidades nas pessoas para poder, através das qualidades, diminuir defeitos. Então, quando Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 4, que ele deu um para apóstolo, um para profeta, pastor, doutor, tal, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Essa palavra aperfeiçoar aí está dizendo, é diminuir defeitos e aumentar qualidades. Ele era mentiroso, mas eu estou ensinando ele, está virando verdadeiro. Ele era desonesto, mas agora ele está correndo da desonestidade. Ele era injusto, mas ele entendeu que não é bom. Então isso é você trabalhando a pessoa para diminuir defeitos e aumentar qualidades. Esse é o papel do obreiro, o benigno. O obreiro tem que ser benigno. Ele não pode queimar uma pessoa porque ela tem um defeito. Ele tem que trabalhar aquele lado da pessoa e tentar mudar, entendeu? E é o que normalmente ele faz. Tem obreiro que vira a cara, não gosta mais da pessoa, e não é por aí, entendeu? A gente tem que entender isso, que a minha função é aperfeiçoar pessoas. E aperfeiçoar é você trabalhar esse lado. É você olhar as qualidades. Eu vejo que o irmão tem 5 qualidades, mas o irmão tem 5 defeitos também. Então, o benigno, o que ele vai fazer? Ele quer fazer você ter 6 qualidades e 4 defeitos. Ele vai trabalhar para você ter 7 qualidades e 3 defeitos. Ele é diminuir defeitos e aumentar qualidades. Esse é o papel do benigno. O benigno, entendeu? O bom, a bondade, todo mundo sabe o que é bom, né? O que é ser bom. Deus é bom. Então, se você for igual a Deus, você é bom também. Interessante que fé aí, não sei se o pastor vai concordar, fé não está relacionada àquela coisa, é fé de confiar, né? A capacidade de confiar também. No caso, em Deus, né? Porque o Hebreus, capítulo 11, né? Que fala assim, sem fé. É impossível agradar a Deus e fé lá é a ideia de confiar em Entendeu? Deus. Sem fé, ele diz assim, e é necessário que todo aquele que se chega a ele, creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então trata-se de crer em Deus, de confiar em Deus. Eu vi até uma frase esse dia aí que diz assim, obedecer é mais fácil que confiar. Porque obedecer fala assim, ó, faz isso. Aí a música fala assim, é só fazer isso? Tá bom. Agora, confiar, você vai... Confiar. Confiar, assim, como é que você deu? Fala assim, ó, espera... Você viu a história daquele rapaz? O rapaz atravessou... da bicicleta lá do... O Niágara, o braço do Niágara, que tem lá acho que é nos Estados Unidos, né? E ele atravessou de um prédio no outro, de uma ponta a outra, a 50 metros de altura. 50 metros de altura. Uma bicicleta sem pneu, só com o raio, só com o aro. E colocava no cabo de aço aqui, e ele foi pedalando e atravessou para o outro lado de 200, acho que é 200 metros, assim. Aí ele chegou do lado lá, ele desceu,
desceu embaixo e tal, e ele perguntou para um cidadão: você acredita que eu passo de novo para lá? Com certeza. Então sobe nas minhas costas que vão junto comigo. Disse, não vou não, de jeito nenhum. Então, crer é eu creio que você passa, mas eu não confio com você. Então aí você vai para o Salmo 62, parece que é, versículo 8, não tenho certeza, quando o salmista escreve para Israel dizendo assim: confiai nele, povo meu. Vocês acreditam em Deus, que Deus existe, então vocês não confiam nele. Entendeu? Então o segredo está em confiar em Deus. Acreditar que a Bíblia é verdade e que nós podemos crer piamente, que não tem sombra de variação. 6:8. 6:8. Ó, meu povo, confie É nele em 61:8, todo o né? tempo. 62:8. 62:8. Ó, meu povo, confie nele em todo o tempo. Derrame o coração diante dele, pois Deus é o nosso refúgio. Confia, está dizendo confia. Você não é só acreditar, você tem que confiar nele. Então é diferente você crer e confiar. Mansidão. Esse daí é terrível, hein? Hoje, Mansidão não é mas brincadeira. crente não perde calma, né, pastor? Né? Crente não perde a calma. O velho normalmente não acha, né? Olha, mansidão. Mansidão é algo muito sério. Você trabalhar esse lado. Assim, porque o mansidão seria que o longânimo. Longânimo quer dizer o quê? Longo ânimo, né? O Moisés, né? O homem mais. Um homem. Eu até faço no discipulado, eu sempre falava para os meninos, que é para os alunos, né, que o longânimo é como se fosse uma bomba, uma bombinha assim, mas ela tem um pavio comprido, né? Aí bota fogo lá e tal. Aí você fica pensando, vou deixar explodir ou não vai explodir? Então você tem tempo de ir lá apagar o pavio e tal, né? O longânimo. Agora, o que não tem a longanimidade, o que não tem domínio próprio, que é o pavio curto, né? O famoso pavio curto. Então, ele já, às vezes, só acende, só já explode, já não dá tempo nem pensar. Então, esse é o perigo, né? Da gente trabalhar esse lado da vida da gente. Para primeiro pensar, tem um provérbio que fala que é loucura, como que é? É responder antes de ouvir, né? Quer dizer, é melhor você ouvir, pensar o que vai falar, porque você, às vezes você vai falar uma coisa que você vai ferir uma pessoa que você não consegue mais conquistar ela. E aí a Bíblia fala que é mais fácil você conquistar uma cidade forte do que um irmão ferido. E às vezes com uma palavra você fere o irmão e você não consegue mais conquistar. Então, por isso que a mansidão, a longanimidade é importante para o seu estar. Domínio próprio, esse é um perigo. Por exemplo, eu não consigo orar. Eu vou orar ajoelho, mas eu não consigo orar. Eu penso uma coisa, eu penso em outra, eu levanto, eu não consigo orar. Isso é falta de domínio próprio. A pessoa não tem domínio nem para essas mínimas coisas. É o inconstante. Inconstante. Não tem domínio próprio. Até quando você vai ler, por exemplo. Eu não consigo ler a Bíblia. Por quê? Você vai ler a Bíblia, a tua cabeça está não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Falta de domínio próprio. Isso é ausência do Espírito Santo. Isso é também interessante, né, precisa pastor? buscar Mas isso. imagina hoje, hoje, né, quando tanta coisa que tira a atenção da gente, né? Hoje você tem tanta coisa que tira a atenção. Exatamente. E você tem um negocinho na mão eu que. até falei na escola dominical hoje. O diabo, ele não tá preocupado em matar, em machucar, em arrebentar, não. Ele simplesmente fica satisfeitíssimo quando ele distrair você. Ele distraindo você é o que basta. Porque ele deixa você distraído, tranquilo, relaxado, você nem lembra de Deus. Aí o que aconteceu na Arca de Noé? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e nem lembrava de Deus mais. Então, tudo que o diabo quer hoje, com as mídias sociais, com tudo, então, tudo que ele quer É é tirar a atenção da distrair as pessoas, tirar a atenção. Então, ele tira a atenção, acabou. Se ele tirar a sua atenção, ele já desmontou tudo, deixou você um camarada totalmente vulnerável. É porque a própria vida de Deus entende-se que tem que ter um momento de devoção a Deus, né? Devocional, e você, por exemplo, Miqueias, acho que é Miqueias capítulo 6, ou 7, Miqueias, acho que é o 6, né? 6, 7, né? Isso, ó.
Lê a partir do 6 aí, o Cavalcante. 6, 7. 6, 7. Devemos oferecer ao Senhor milhares de carneiros e 10.000 rios de azeite. Devemos sacrificar os nossos filhos mais velhos para pagar por nossos pecados? 8. Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Entendeu? Olha, para você viver bem com Deus, olha, como que é? Pratique justiça. Ame o seu próximo em ajudar, misericórdia, atos de misericórdia. Atos de misericórdia. É arrancar de você, tirar de você em favor do outro, pensar no outro. Porque Cristo pensou em nós. E para mim ter o mesmo pensamento que Paulo fala assim, que haja em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo. Qual foi o pensamento que houve nele? Dar a vida dele para salvar o outro. Então, isso é uma condição. E o que o Senhor está dizendo assim, ele quer de você isso, que você seja misericordioso. Ele quer justiça, misericórdia e humildade. E humildemente, ande comigo humildemente. Por quê? Porque ele fala assim, e humildemente andar comigo, porque o arrogante não anda com Deus. Então a gente pode, que nem hoje, só para tentar arrematar, uma maneira de viver a nova natureza seria viver uma vida humilde, que alcance de todos, como eu sempre explico aquela questão da humildade, né? O saudoso pastor Rubens Lopes escreveu uma crônica há muitos anos atrás, vocês não são dessa época, ele morreu nos anos 70. nem eu existia nessa época. Existia. Então, ele escreveu sobre a humildade. Então, ele disse que a palavra humildade procede da palavra humus, que é terra, né? E segundo o que a gente lê, humus é terra fértil. Que os fazendeiros eles compram uma minhoca, o minhoco-su, que é uma minhoca bem grossa mesmo, e jogam na terra deles. Ela come a terra e depõe. Quando ela depõe a terra, é humus, é terra fértil, terra de primeira qualidade, não precisa adubo, não precisa nada. Então, humus, a palavra humildade vem de humus. Aí ele diz que a palavra humildade quer dizer rente a terra. Não é empinado, é baixo. Rente a terra. E aí, na aplicação, ele diz assim, uma árvore carregada de frutos. O galho que mais tem fruto é o que está mais perto do chão. Não, aí ele fala assim, um homem humilde está ao alcance de todos. O homem humilde está ao alcance de todos. O arrogante, não. O arrogante precisa marcar horário, precisa, entendeu? Mostrando que ele é maior, que ele é melhor. O humilde encontra no corredor, em qualquer lugar, em qualquer canto. Não. O arrogante, não. O arrogante tem que ser com hora marcada só, né? E pagando caro, entendeu? Então, a gente tem que aprender isso, sabe? Ser a humildade. E você vê que o que o senhor disse, né? Para você andar comigo, você tem que ser humilde. O arrogante não anda comigo. Vamos falar para o senhor. Por exemplo, a gente falou de velha natureza, nova natureza. O seu 40 anos de pastorado, né? Eu não vou colocar uma porque acho que uma fica difícil, né? Assim, todo mundo, a gente sabe, todo mundo, os crentes, tem aqueles crentes que são bênçãos, que a gente vê que realmente essa pessoa foi transformado, houve mudança, é um referencial. Mas a gente vê na nossa caminhada, a gente sempre vê aquele irmão que vem, que aceita Jesus, mas ele tem uma dificuldade de experimentar essa nova natureza. Assim, de 1 a 3, o que o senhor acha? Por que tem essa dificuldade? Por que esse irmão ele não consegue ter essa alegria de viver essa vida nova em Cristo? Bom, provavelmente, primeiro item, deve faltar fé para ele acreditar, confiar que realmente a Bíblia é verdade e tal, então ele não consegue se jogar com fé, né? E em segundo lugar, talvez seja preso em alguma coisa que ele ame mais, que ele não conseguiu amar Deus mais do que aquilo. Porque é uma escolha, você tem que abrir mão. Lembra dos 3D, que eu até explico lá, né? Os 3D.
Para mim me chegar a um objetivo, nós usamos os 3D lá. Primeiro D qual que é? É dedicação. Então, para ele se tornar um crente de verdade, ele vai ter que se dedicar ao conhecimento da palavra de Deus. Se ele não se importa em ler, se ele não se importa em participar do estudo bíblico, se ele não se importa com uma escola dominical, se ele não tem interesse em aprender, o que ele mostrou? Que ele é indiferente, que tanto vai dizer, é impossível chegar lá. Então, ele não tem dedicação àquilo. Então, nós temos de dedicação, desprendimento, quer dizer, pode-se até usar o desprendimento antes, eu tenho que me desprender de alguma coisa, eu tenho que me desprender do futebol, me desprender sei lá, do filme, me desprender para me aplicar a Bíblia. Então eu tenho que me desprender de alguma coisa para me aplicar a outra. Se você não se desprender daquilo que está te segurando em volta, você não perde um jogo de futebol, você não perde uma partida na televisão, você não perde um filme, você não perde. Aí você fala assim, eu não tenho tempo de ler. Não tem a Quer mesma dizer, dedicação para as coisas de Deus. Exatamente. Quer dizer, por que não cresce? É raquítico, porque ele não se dedicou. Então ele precisa, primeiro caso, desprendimento, dedicação e determinação. Onde você quer chegar? Você se converteu para chegar no céu ou você se converteu para ir ser um crente no inferno? Aí você tem que entender. Espera lá, eu aceitei Jesus, eu estou na igreja, vou me dedicar. Eu quero. Deus não chamou nós por brincadeira. Ele não chamou você para largar você no meio do caminho. Ele chamou você para terminar uma jornada. Ele quer encontrar com você na eternidade. Mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, na verdade, o que o camarada precisa, se ele aceitou Jesus, se ele quer realmente ter uma vida, ele tem que começar a falar, poxa, eu não leio, eu preciso ler, eu não sei isso, eu preciso procurar um irmão que me ensina. Então ele tem que procurar a se dedicar àquilo, a se dedicar à palavra de Deus, para começar a despertar nele um interesse. Mas para isso ele tem que se desprendendo de algumas coisas para se aplicar a palavra, que a partir de então ele vai entender o objetivo. Quer dizer, na sua visão, você está determinado ao quê? Quando Paulo fala assim, que quanto a mim, ele disse, não digo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, em busca do prêmio da soberana vocação. Paulo está dizendo assim, entre eu e o meu alvo, há um vácuo. Nesse vácuo tem circunstâncias, mil problemas, mas as circunstâncias não podem tirar o meu alvo. Só pegando isso que o senhor Eu falou, preciso pastor, superar. eu acho interessante, eu vou até acho que colocar uma coisa nova, por exemplo, né, o senhor pegou o exemplo de Paulo, falou, deixando as coisas que para trás ficam. Imagina se Paulo ficasse chorando, né, o que ele fez, Entendeu? também, mas tem muito crente que fica, porque o que importa é daqui para frente. É né? lógico. Não, na verdade, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Desde aí passou. A gente sabe que, claro, que tem Acabou. as coisas que tem consequências da vida, tudo, mas isso não pode ser uma Não, muleta, o problema né? o problema é o seguinte, essa convicção. Porque você sabe que o estoque que o diabo tem para trabalhar contra você é seu passado. O diabo não conhece seu futuro, mas ele conhece seu passado. Então, todo o seu passado está na agenda dele. Ele sabe onde você é fraco, ele sabe onde a sua fraqueza é maior, ele sabe se você é mais fraco com o sexo oposto, se você é mais fraco em questão financeira, se você é mais fraco em algum ato sei lá, ele sabe onde você é mais fraco. Então ele trabalha em cima daquilo. Ele vai trabalhar, ele não pode fazer nada, mas ele pode te influenciar, impulsionar a isso, entendeu? A decisão é sua. A decisão é sua, mas só que ele faz. Coríntios 5,17, né? Nova, Diz assim, nova logo, criatura. todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a velha vida acabou. E uma nova vida As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo, entendeu? Bom, então é isso que você, o crente, veio para a igreja, mas eu continuo igual, não cresci, não. Não houve interesse. Não houve interesse. E é muito claro, Jesus disse assim, quem ama mais? O pai, a mãe, o trabalho. Onde está o seu tesouro? Está o teu coração. Tá bom. Então, Deus não vai fazer isso. Porque, na verdade, se existe uma coisa que Deus não faz, é se opor com pessoas. Por exemplo, o cara dividiu a igreja.
Aí o pastor que sofreu a divisão, ele fica esperando assim, ó, ele vai cair. Ah, vão fracassar, porque eles agiu errado e tal. Entendeu? Não, mas acontece que Deus olha lá dentro e fala assim, tem um monte de gente que acompanhou aqui, que são pessoas boas, que são filhos de Deus, e Deus não vai fazer nada, porque tem filhos dele lá. A pessoa fez intuída por alguém, mas a pessoa está servindo a Deus, para ele servindo a Deus. E Deus não vai condenar uma igreja toda e tal, porque um pastor tomou uma decisão de dividir lá. Então isso daí quer dizer, são atitudes bobas. Então, pensa assim, quando Adão caiu, quem provocou a queda? Satanás. Deus não podia ter destruído Satanás lá, acabou, desmanchou, também, acabou. né? Tem que ter Destruir tudo, ali. começar tudo de novo. Ele poderia começar tudo de novo. Mas ele não fez e não se importou. Ele simplesmente taxou um castigo para a serpente, mas ele não falou nada. Você não vai ter poder de levantar um dedo. Não. Ele deixou o diabo viver o poder dele normal. Mas o que ele fez? Ele criou um novo e vivo caminho. Então, ele diz assim, através da mulher, ele diz para o diabo, eu vou levantar um que vai pisar sua cabeça. Então, ele não destruiu o diabo, mas ele criou uma opção. Ele criou um novo e vivo caminho. Ele abre a porta para Cristo, vai para a cruz e te dá uma oportunidade de você... É porque também é importante porque isso mostra como Deus ama a criação dele. Você está entendendo? Porque então, senão ele podia falar assim, se na ele verdade, assim, na verdade, Deus já sabia, lógico, que ia ter pessoas que iam escolher o diabo. Então ele deixou ele aí. Ele não tirou ele criou um novo e vivo caminho. Ele tem opção. Aí ele vem e diz para Israel assim, ó, eu ponho 2 caminhos na frente de vocês, a vida e a morte. A bênção e a maldição. Vocês escolhem o que vocês quiserem. Eu aconselho, eu aconselho que veja bem, ó, vocês têm Deus e você tem o diabo. O que o Elias falou pro pessoal lá no Monte Carmelo? E aí, o que vocês vão fazer? Se o Senhor Senhor é Deus, segue. E se Baal é Deus, segue, toma uma decisão. Então, na verdade, Deus não se importou com o que o diabo fez. Ele criou uma outra opção. Não, essa deve ser sempre a situação do crente. Você não pode ficar chorando em cima de leite derramado, não. Vamos seguir o caminho. É o Isaac. Tampou meu poço, eu abro outro. Vamos embora. E o senhor falando, por exemplo, eu gosto muito do Paulo, né? Porque o Paulo, ele faz isso muito. Ele faz isso em Romanos. Ele vem falando de desde o primeiro capítulo, de tudo aquilo que o pecado fez. E aí ele vai mostrando o caminho. Ele vai mostrando como que no espírito a gente tem uma opção. E aí no capítulo 12 ele fala assim, tá bom, agora como que eu vivo isso? Capítulo 12, 1-3. Agora você tem que ter uma nova mente, tem que pensar de novo. Aí fala assim, se você ame, vai lá e ama. Se você gosta de ajudar, vai lá e faça. Se você ensina, se dedica. Você está falando de Efésios? Estou falando em Romanos. Romanos. Em Efésios ele faz a mesma coisa. Aí quando ele chega no capítulo 5... Ele fala da humildade, ele fala do amor... Até aberto assim, portanto, como filhos amados de Deus, imite em tudo que fizer. Vive em amor, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício, aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Aí, as histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Aí ele pode estar certo de que nenhum imoral ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Deus. E aí ele vai. Aí quando ele vai falar assim, tá bom, agora como é que eu vivo a nova vida? Aí você vai ver que ele vai falar da questão da como que o marido se trata a esposa. Ele vai falando da vida. Ele vai entrar assim, ele entra na questão da família, do relacionamento do marido e da mulher, ele vai falar do pai e filho, ele vai falar do servo e do senhor, ele vai ter que mudar tudo. Dizer, agora o seu senhor, seja ele mau ou bom, diga sim senhor e acabou. Não brigue mais com ele. Entendeu? É uma atitude, você tem que dar. Porque a nova vida vai ter que impactar os seus relacionamentos. Exatamente. É isso aí. E a prova da sua nova vida é isso. É a forma como você trata as pessoas. Exatamente. É o que eu citei, aquela frase de Elizabeth Elliot. Ele diz, o fato de ser mulher não me faz uma cristã diferente. Mas o fato de ser cristã me faz uma mulher diferente.
Então traz isso para o homem. Né? O fato de ser um homem não me faz um cristão diferente. Mas o fato de ser cristão me faz um homem diferente. Entendeu? Então é isso que nós temos que trabalhar para aplicar na vida da gente. É você lutar contra você mesmo para corrigir. Eu sempre falo isso, que a Bíblia, essa Bíblia aqui é minha lixa. Ela me lixa, ela trabalha para tirar minhas imperfeições. O crente que não gosta de confronto, o crente que não aceita confronto, que não gosta de confronto, que não gosta de ir num lugar porque vai ouvir verdade e tal, ele está fadado ao fracasso. Porque o que ajuda a gente, o que arruma a vida da gente é confronto. Eu não gosto de ouvir mensagem, toma chave, e a porta abriu para você. Então, eu quero saber o que Deus quer de mim. Porque, na verdade, ele já me deu, para mim, ele deu tudo que podia me dar. Agora eu quero saber o que eu tenho, o que eu posso devolver para ele. Porque, na verdade, a proposta da Bíblia é eu ter coragem de fazer por ele o que ele fez por mim. Eu dar minha vida por ele como ele deu a dele por mim. Não, é um tratado sério, entendeu? Então, na verdade, a gente precisa trabalhar nós mesmos. A questão do contentamento é uma coisa importante dentro para que a nova natureza flua, né? Exatamente. Porque se eu vivo uma vida inquieta e não estou contente com aquilo que Deus me deu, eu fico sempre buscando alguma coisa. A teologia da prosperidade. E não usufruir daquilo que Deus me deu. O que a deu. teologia da prosperidade propõe para você? Uma vida... De você buscar e ganhar coisas daqui. E, na verdade, o que você diz, contentamento, é eu pensar assim, ó. Poxa vida, eu estava condenado ao inferno. Eu estava na fila do inferno. Eu estava perdido. E na fila do inferno não tem último não, eu sou sempre primeiro, né? Entendeu? Eu tava perdido. Aí eu olho e veio alguém com tanto amor e vai na cruz, abre os braços, prega, assumindo minha culpa. E assim, agora você está livre, você está livre, você não vai mais para o inferno. O que eu posso exigir mais de Deus, gente? O que eu posso cobrar mais dele? Ele já me deu mais do que eu mereço. Então, o que eu tenho que ter? Gratidão. O crente deve ser um grato contínuo. Por isso que Paulo diz em tudo, dai graças. Quando você reclama, ele está falando, o que é, rapaz? Você estava na fila do inferno, tirou você de lá, salvou você, está reclamando ainda? Eu vou falar uma coisa que o Chad falar, que tem muita gente que não gosta disso. O Chad falou assim, ó, se Deus, em Cristo, ele só apenas pegasse nós, salvasse e colocasse numa ilha e deixasse, nós fomos leprosos. Ele apenas salvasse e deixasse a gente numa ilha deserta e morrer leproso, ele já tinha, acabou. Já era algo acabou. glorioso. E é o que ele veio fazer. Que é a vida eterna. É o que ele veio fazer. Ele veio salvar o homem da condenação eterna que o Adão jogou ele lá. Então, esse foi o que ele veio fazer. Por isso, quando em Lucas, quando o cidadão chega lá assim, mestre, manda que meu irmão reparte os bens dele comigo. E o Senhor disse, acautelar por causa da avareza e tal. Aí ele diz, porque a vida de qualquer homem não consiste nos bens que possui e tal. Aí ele diz assim, e ele fala para o camarada, homem, quem me pôs por repartidor ou juiz entre vós? Eu não vim aqui com essa função, rapaz. Eu não vim aqui dividir nada com ninguém, não vim dar nada para ninguém. Eu vim aqui salvar tua alma perdida, rapaz. Você quer o quê? E outra pessoa, a gente está falando assim, mas quantas pessoas a gente vê na igreja que a pessoa foi salva e ele tem uma vida abençoada? Porque uma pessoa que era bebo, parou de beber, exatamente. Começou a investir e às vezes não ajuda ninguém, às vezes nem dizima na igreja, nem oferta, porque agora ele gastou muito. Tem muitos que viveu a vida inteira gastando tudo lá fora, jogando tudo fora, e quando vem para a igreja, ele acorda, ele fala, puxa vida, quanto dinheiro. Agora ele quer recompor a vida dele, ele quer construir, ele quer comprar carro, ele quer tudo. Aí ele não pode dizimar, não pode ofertar, não pode ajudar ninguém, porque agora ele fechou a vida dele em torno dele mesmo. Dizer, não tem mais conserto, o que passou, passou. Vive sua vida daqui para frente. Não tenta recuperar o que perdeu, não, que o que perdeu já foi, entendeu? Não, já é normal. E tem gente que faz isso, eu conheço pessoas que fazem isso. Não dizima, não oferta familiar, porque tem que guardar dinheiro para poder comprar a casa agora que a vida inteira jogou fora, entendeu? Isso porque já está com a vida eterna garantida. Entendeu? E com a vida eterna. Quer dizer, aí a gente fica em dúvida, né? Não, digo assim, porque se ele está em Cristo, aquilo que é mais importante para ele já está garantido. Olha, gente, eu creio que para o que nós queríamos transmitir, a questão de natureza, eu acho que ficou claro, dá para quem assistir. Agora, para mim, a gente tem um acervo do pastor Rigonato falando da árvorezinha.
Porque só quem era discípulo, só aqueles que passaram pelo discipulado sabiam dessa história, né? Agora essa história vai ganhar um mundo, né? O pastor colocou na rede, De repente, vem críticas, não concordam que seja assim, tudo bem, mas deve vir os prós também, né? Então, mas a gente, o primeiro falou, né? Pois tá bom, Deus abençoe todo mundo e que quem for posteriormente assistir esse vídeo, que o Senhor possa ajudar você de alguma forma, né? Posso edificar a vida, né? Esse é o nosso objetivo. Nós não estamos aqui para fazer um filme para você ficar assistindo e vendo a gente, não. Nós estamos querendo ver porque você vê o conteúdo, né? Nós estamos em busca de deixar um conteúdo para você. Deus abençoe. Amém.